Quando nós falamos dos tecidos musculares, a primeira coisa que tem que vir na mente de vocês é que as funções dele estão todas ligadas à locomoção. Ele vai estar se ligando aos ossos, né? Ele é a carne que forma o nosso corpo. Foquem nesse abdômen, foquem nessa imagem, vejam ali que se nós não tivéssemos a pele, que é o maior órgão do nosso corpo, que a gente já viu, que é formado pelo tecido epitelial e pelo tecido conjuntivo, se nós não tivéssemos a pele revestindo os nossos músculos, nós veríamos essa imagem, nós seríamos assim. A principal função está ligada à locomoção, então a você conseguir ir e vir, mas também eu estou me referindo a movimentos internos. O diafragma, que é o músculo que fica abaixo lá dos nossos pulmões, que permitem a entrada e a saída de ar, o teu coração pulsando, bombeando sangue para todo o teu corpo, a dilatação dos teus vasos sanguíneos, permitindo que o sangue chegue com os nutrientes e com o oxigênio para o teu corpo todo. Então, todo tipo de locomoção está ligado à função do tecido muscular. Nós vimos lá na primeira aula sobre histologia que o tecido nada mais é do que um conjunto de células que vai ter uma forma e uma função específica. Qual é a célula que forma o tecido muscular? São os miócitos. E esses miócitos, eles têm como característica a possibilidade de se contrair e a capacidade de ter elasticidade. E é isso que permite que nós tenhamos os movimentos musculares. Então, eu coloquei ali para vocês algumas imagens mostrando para nós já uma fibra muscular, um conjunto de células, um conjunto de miócitos formando o tecido. Já vamos trabalhar cada tipo desses em especial. E como que eu classifico os tecidos musculares? O critério que eu levo em consideração é a característica do miócito, quantos núcleos esse miócito tem, é um núcleo, são vários núcleos, qual que é o formato dessa célula e qual é o tipo de contração. Será que a contração acontece de maneira lenta, de maneira rápida? Será que ela acontece de maneira voluntária ou será que ela é involuntária? Quais são os tipos de tecidos que nós temos de acordo com esses critérios? Nós temos o tecido muscular cardíaco, que forma o nosso coração. Nós temos o tecido muscular esquelético, que é o músculo ligado aos nossos ossos. E nós temos a musculatura lisa, ou também conhecida como não estriada, que vai estar revestindo os órgãos do nosso corpo, interna e externamente. Nós vamos falar agora um pouquinho de cada tecido. Então, o primeiro tecido muscular que nós temos é o estriado esquelético. Por que ele é chamado de estriado? Veja que ele apresenta ali algumas estrias, estriações, é uma diferença de coloração. Por que ele é chamado de esquelético? Esquelético porque esse é o tecido muscular que estará ligado aos nossos ossos. É ele que forma toda a carne que reveste o nosso corpo. Como que é a célula que forma esse tecido muscular? Eu representei ela ali embaixo para vocês. Vejam que ela tem vários núcleos e ela tem uma diferenciação de cor nesses tecidos. É por isso que eu tenho ele classificado como estriado. As principais funções ligadas ao tecido muscular estriado esquelético é o movimento. Então, o caminhar, o erguer os braços, o mexer os dedos, tudo é possível por conta desse tecido. E a contração que acontece ali, ela é voluntária. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu controlo. Se passa alguém e te dá tchau, você responde se você quiser. Se você quiser fazer um positivo, um negativo, se você quiser chutar uma bola ou não chutar, você consegue controlar o movimento desse músculo. Então, eu chamo de contração voluntária. Estriado porque tem estrias, esquelético porque está ligado aos ossos, eu tenho ali um miócito com vários núcleos e de contração voluntária. Nós temos também o tecido muscular estriado cardíaco. Ele recebe um nome específico que é chamado de miocárdio. Ele é estriado porque ele tem as estrias,
As células que formam, né, os miócitos que formam esse tecido, eles são bem ramificados. Por isso que eles dizem ali, discos intercalares. São essas ramificações que permitem que o teu coração faça movimentos, fazendo com que todo o bombeamento do sangue chegue a todas as partes do teu corpo. Aqui, gente, eu tenho uma contração vigorosa e ritmada. Então é tum-tum, tum-tum, tum-tum. Tem sempre um ritmo do teu batimento cardíaco. Se você faz uma atividade física, se você correu ou se você levou um susto, esse movimento da contração, ele é acelerado. Eles dizem, acelerou os batimentos cardíacos. Quer dizer que o teu coração está batendo mais rapidamente. E a contração nesse tipo de músculo, ela é involuntária. Eu não consigo falar, pare coração de bater, porque ele não vai parar. Eu não consigo controlar. Nós temos uma música, não sei se é da época de vocês, né, da playlist de vocês, mas que coloca lá, o meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Eu não consigo controlar. Então, eu não consigo falar, pare coração de bater. Que tomara que ele não pare mesmo, né? Então, eu tenho ali uma contração vigorosa, ritmada, tum, 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 e involuntária. Eu não consigo controlar. E aqui eu tenho uma célula ramificada com um único núcleo. E nós temos também o tecido muscular liso, também chamado de não estriado. Por que ele é chamado de não estriado? Porque ele não tem aquelas estrias que eu tenho no esquelético e que eu tenho no cardíaco. Aqui os miócitos são fusiformes. O que é ser fusiforme? Vocês estão vendo que as extremidades do miócito, né, da célula que forma esse tecido, eles são pontiagudos e eu tenho um núcleo bem central? Aqui, gente, a contração é lenta e é involuntária. Eu também não consigo controlar. Exemplo, são os movimentos peristálticos. Já esteve na sala de aula ou num momento, num local que estava tudo quieto e começou a roncar a tua barriga? É o movimento que a musculatura do teu estômago está fazendo. Você não consegue controlar. Parece que daí ronca ainda mais, né? O movimento da tua bexiga, esse a gente tem que conseguir controlar, né? Tenta controlar, mas às vezes, dependendo da ingestão de líquido que você fez, você não vai conseguir. Vocês não conseguem, né? Toda aula, professora, posso ir no banheiro? Posso ir no banheiro? Então, é algo involuntário. Eu não posso dizer não vai no banheiro, né? Porque você não controla, você não consegue controlar. Os vasos sanguíneos também, né? O tecido muscular liso permite que o sangue chegue às partes do nosso corpo, então também é um movimento involuntário, as glândulas também. Então eu não consigo controlar e eu tenho ali as células bem afiladas com um único núcleo. Mas como que seria a estrutura do músculo estriado esquelético, né? Que é aquele em abundância no nosso corpo, né? O que forma a nossa carne. Galera, eu preciso que vocês foquem no osso. Do osso que está representado ali, vejam que eu tenho ali um montante, né? Tenho lá um pedaço de carne, um pedaço de músculo. Vejam que eu tenho ali o epimísio. O que é o epimísio? É o tecido conjuntivo que vai estar revestindo um conjunto de miócitos. E veja que eu tenho o perimísio. O perimísio é o tecido conjuntivo que vai revestir internamente a união dessas células. Ele foi pegando ali para vocês um feixe de miócitos e foi chegando até você ter o miócito bem sozinho. O que eu tenho dentro desse miócito que permite que eu tenha a contração e o relaxamento do meu músculo acontecendo para que eu consiga me movimentar? Nós temos proteínas. E essas proteínas são bem específicas e elas são chamadas de miosina e de actina. No momento da contração muscular, o teu músculo diminui de tamanho. Por quê? Porque a actina vai estar deslizando sobre a miosina. Quando você relaxa o teu braço, também eu vou ter o deslizamento dessas fibras. Então faça muquinho agora. Vai lá e faça um muquinho. Não diminuiu o tamanho da carne que vai estar ali formando o teu músculo? O que aconteceu? A actina deslizou sobre a miosina. Ela fechou. Por isso que você tem ali um muque formado. Agora relaxe.
quando você relaxa, parece que as fibras musculares se estenderam. É porque a actina voltou para o seu lugar. Tá? Então, é isso que permite a tua locomoção, a contração e o relaxamento muscular. Mas como que acontece essa contração? Então, vejam ali que ele pegou um miócito, que é a célula, é o conjunto de miócitos que vai formar a tua fibra muscular, e ele foi expandindo, né? Foi entrando internamente até chegar nas proteínas. Vejam que eu tenho actina de um lado e a quitina do outro. E vejam que no centro eu tenho a miosina. Ali eu tenho o meu músculo relaxado. Quando o meu músculo se contrai, quando você consegue fazer o teu muquinho, olha o que acontece com a actina. Vocês estão vendo que elas estão se encontrando? A miosina não se mexe. É só a actina que desliza sobre a miosina. Para que isso aconteça, é claro que eu tenho que ter o meu sistema nervoso atuando. E é um impulso nervoso que vai ser transmitido para o músculo. Para isso eu envolvo o cálcio vai estar lá no retículo endoplasmático, ele vai sair, ele vai para o citoplasma e eu tenho energia envolvida aqui. E essa molécula de ATP, que é a molécula de energia, vai se ligar à miosina. E da miosina ele vai para a actina e ele vai puxando a actina para fazer com que ela deslize sobre a miosina, levando o teu músculo ao encurtamento. Para relaxar, a actina se solta, ela volta para o lugar dela de novo e o cálcio vai ser reabsorvido pelo retículo endoplasmático. Então, é sempre, gente, olha a questão de prova, questão de PAC, questão de PSS. A actina desliza sobre a miosina, levando ao encurtamento da tua fibra muscular, ok? Pessoal, e tem uma coisa muito interessante que acontece, porque a contração muscular, os músculos, eles vão sempre estar trabalhando aos pares. E quando um músculo está contraído, o seu par vai estar relaxado. Então, por exemplo, quando você faz o muque, você contrai o teu bíceps. A actina desliza sobre a miosina, encurtou a fibra do miócito. Você formou o muque. Quando você leva em consideração o tríceps, que é o teu músculo ali de trás, se você passar a mão ali no teu braço, você vai ver que ele está relaxado. Então vejam, isso significa dizer que eu tenho os músculos atuando aos pares. Quando um contrai, eu chamo ele de agonista. O outro relaxa e eu chamo ele de antagonista. Ok? Então, assim, quando nós falamos em músculo, os músculos eles só podem puxar, eles não podem empurrar. Então, por isso que eu tenho contração do agonista e relaxamento do antagonista. Professora, e agora me conte, o que eu faço para ter aquele abdômen do primeiro slide? Pessoal, nós temos aqui a hipertrofia muscular. A gente conhece mais popularmente como o ganho de massa muscular. Quando você está fazendo lá uma atividade física, você está com os teus músculos ativos. E quando esse teu músculo está ativo, ele está trabalhando, você acaba produzindo mais miofibrilas. O que é essas miofibrilas? São aquelas proteínas, são a actina e são a miosina, que vão estar dentro do miócito. Então, você não vai aumentar o número de miócitos com a atividade física regular. Você vai aumentar as proteínas que estão lá dentro. Por isso que o volume da célula aumenta e você fica com um músculo definido. Vejam ali na imagem um músculo ativo, aquele músculo que você está realizando uma atividade física constante, regular, e o músculo inativo, ele está caído. Vai dar tchau, mexe todo o braço. Por quê? Porque o teu músculo ali está inativo, você não faz nenhum exercício para braço. Agora, quando você faz uma atividade regular, pensando, gente, em saúde, você acaba tendo essa hipertrofia. Você está mantendo o seu corpo em movimento, mantendo o seu corpo ativo. Só que, claro, gente, tem muitas pessoas que, em busca dessa hipertrofia, fazem 1001 coisas. Isso, gente, para você chegar a ter essa hipertrofia, é algo constante. É uma rotina. Mas e o resultado é demorado.
Ah, mas eu quero ter um resultado rápido. O que que as pessoas fazem, gente? Fazem uso de esteroides anabolizantes. Até, gente, alguns medicamentos de uso veterinário. O que que vai acontecer? Essas substâncias, elas vão provocar o aumento da massa muscular, só que é um aumento artificial. É como a gente se enchesse de água ali dentro. E isso, é claro que vai comprometer a saúde do indivíduo e tem muito efeito colateral. Por exemplo, um homem utilizar anabolizante vai alterar a produção de testosterona, que é o hormônio masculino, vai atrofiar o testículo, vai diminuir a produção de espermatozoides, aumenta o volume do fígado do menino, muda o humor, ele fica agressivo, começa a desenvolver glândula mamária, crescer a glândula mamária, o órgão genital não consegue ficar ereto. Nas meninas, começa a aparecer muito pelo no corpo, muito pelo no rosto, muda a voz da mulher, ela pode perder cabelo, vai alterar o ciclo menstrual dela, então assim, é o caos. Além de ter muito problema físico, muito problema metabólico, né? E isso é algo, gente, passageiro, porque parou de usar, se você continuar usando só vai te fazer mal, e quando você para de usar você desincha, você perde tudo aquilo. Por isso que a gente vê muitos adolescentes que se bombam do nada, ficam lá bombadinho e depois aquilo desaparece. Então os efeitos colaterais do uso de um anabolizante é terrível. Então se eu quero ter um corpo legal, eu tenho que pensar assim, é uma questão de saúde, não de necessidade, né? Não de estética, é uma questão de saúde. Então me manter ativo, ter uma boa alimentação, fazer atividade física regular, isso faz bem para o teu corpo, faz bem para a tua mente e você acaba tendo definição e ganho de massa muscular. Pessoal, quero colocar aqui para vocês também, que me veio à mente, eu esqueci, me perdoem, sobre a fadiga muscular. Cãibra. Quando você vai praticar uma atividade física, você precisa avisar o teu músculo, você precisa avisar o teu corpo. E como que eu aviso, professora? Fazendo um aquecimento. Vamos pensar lá num jogo de futebol. Por que vamos substituir, vai ter substituição? Como que você sabe que vai ter substituição? Porque o técnico, o treinador, coloca os jogadores que estavam no banco para correr. Por que correr? Para aquecer. Para mostrar para o teu músculo que ele vai ser usado. Porque se você faz lá, realiza uma atividade física intensa, você vai precisar de energia, você vai precisar de oxigênio existente no teu músculo. E quando você está numa atividade intensa, isso vai diminuir. E na falta de oxigênio, vai passar lá para a fermentação. E vai produzir, a fermentação vai dar um aporte extra de oxigênio, porém, também eu tenho produção de ácido lático. E esse ácido lático vai causar cãibra. Então, eu preciso sempre fazer o aquecimento antes de uma atividade física e depois que eu fiz o meu treino, eu tenho que diminuir a carga. Eu tenho que fazer o alongamento. Pessoal, resumindo a aula de hoje, eu coloquei aqui para vocês, e essa vai ser a atividade de vocês, eu coloquei uma tabela resumo. E nessa tabela eu trago para vocês as características do tecido não estriado ou liso, como é essa célula, como é o tipo de contração e onde que eu encontro esse tecido. A mesma coisa para o estriado esquelético, como que é a célula, como que é a contração e onde eu encontro. E a mesma coisa para o estriado cardíaco, como é esse meu miócito, como é a contração e onde que eu encontro. Essa é a atividade de vocês de hoje, colocar no caderno de vocês essa tabela, tirar foto e enviar para a professora. Qualquer dúvida, me chame. Beijo, gente!